consegue ver. Bom, pessoal, para quem entrou aí recentemente, meu nome é Vivi, eu sou consultora financeira, quem não me conhece ainda. Algumas pessoas conheceram meu perfil ainda hoje mesmo. E essa live aqui, meu objetivo é vocês absorverem o máximo de informação possível para implantar no negócio de vocês. Eu vou ensinar aqui 5 etapas fundamentais para o crescimento sustentável do negócio de vocês. Qualquer dúvida pode ir mandando aí. Eu vou falar para não perder o raciocínio, mas no final eu posso tirar as dúvidas. E caso eu não consiga tirar, depois eu vou colocando nos stories e tal. Mas vai compartilhando aí, vamos trocando informações aí. Pode ir digitando coisa, vamos tentar interagir o máximo possível. Bom, antes da gente começar, eu gosto de fazer um exercício bem simples. A gente passou aí um dia corrido, todo mundo cansado, né? Essa hora já cansado de pensar, cansado de tudo. Então, vamos respirar, todo mundo fecha os olhos aí, respira, inspira 3 vezes. Eu também estava na correria o dia inteiro, parei agora aqui. Então, vamos respirar e respirar. Fizeram aí o exercício? Tem que fazer, gente. Esse exercício serve pra gente estar mudando uma chavinha, pra gente estar se conectando aqui, ter mais foco. E agora todo mundo aí, eu quero que todo mundo repita o que vocês esperam dessa live, o que vocês querem pro negócio de vocês. Então, repita em voz alta: eu quero aumentar o faturamento do meu negócio, eu vou conseguir aumentar o faturamento do meu negócio, eu sou muito inteligente, eu vou absorver muito conteúdo. Esse exercício serve pra gente tirar algumas coisas limitantes, expandir nossa consciência. Tem um livro bem bacana que eu até coloquei no Instagram aí hoje no Stories, que eu indiquei pra Fabi, indico pra todo mundo, que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele faz esse trabalho com a gente começa a mudar alguns comportamentos, a gente começa a mudar o nosso modelo do dinheiro, que ele fala. Então eu aconselho muito a todo mundo, porque às vezes a gente tá com uma coisa empacada na vida e não sabe por quê, e aí ele dá uma abrida aí, é bem legal, gente, quem não leu, super lê. Então vamos lá, né, se você tá aqui é porque você quer crescer. Todo conhecimento que a gente absorve, ele precisa ter uma ação, porque senão é só simplesmente um conhecimento, a gente vai estar guardando ele, e o resultado ele só vem se você adquirir um conhecimento, toma ação e aí sim vai dar um resultado. Isso para todos os ramos da nossa vida, né? Pode ser até desde a alimentação, né? Então não adianta a gente ficar perdendo tempo lendo dieta saudável, vendo videozinho de nutricionista falando que são os alimentos bons pra gente comer, se a gente não for lá e comer eles. Então precisa da ação para ter o resultado, né? O corpo físico também, não adianta a gente ficar vendo treino, ficar absorvendo conteúdo e não ir lá e não ir pra academia, ir lá não ir fazer atividade física. Então o resultado ele só vem da nossa ação. E nas finanças é a mesma coisa, né, gente? Não adianta aí vocês ficarem perdendo tempo vendo videozinho sobre finanças, sobre investimento, sobre um monte de coisa e não implantar na vida de vocês. Então, esse aqui é um empurrãozinho aí pra todo mundo agir, né? Eu sei que a gente fica aí nessa... nossa geração, né? É muita informação o tempo inteiro, então a gente absorve mesmo muita informação e não põe em prática. Então vamos pôr em prática aí tudo que a gente aprende, gente. Então vamos lá pro conteúdo, né? Vamos lá, Paulona. Eu coloquei aqui em tópicos, 5 tópicos, pra facilitar. Então, se você não pegou o papel e a caneta, pega aí logo. E bora lá, gente. Primeiro a gente precisa entender o que é crescimento sustentável, né? Às vezes eu vou muito direto ao ponto e a coisa mais clara não fica entendida, né? E aí você também vai fazendo as coisas sem saber muito o porquê. O crescimento sustentável de um negócio é você crescer sabendo os caminhos que você está trilhando, porque em um momento de baixa, você consegue ter o controle de tudo isso. Por isso que eu sempre falo muito desse crescimento sustentável, né? É você ter uma boa gestão financeira para na hora da crise, na hora da oscilação, que é muito comum em todos os negócios acontecerem, você saber que medidas tomar. Tem um exemplo que eu também gosto muito de dar da Patrícia Lages. A Patrícia Lages, ela teve um negócio, ela trabalhava CLT, trabalhava registrada até numa emissora e tal. E aí ela resolveu abrir um negócio. Ela tinha um network muito bom, conhecia muita gente, e aí da mesma forma, ela bombou. Ela abriu um negócio e logo estourou no norte, lá como a gente costuma falar, né? Ela cresceu muito, bombou muito.
Só que do nada, assim como ela cresceu muito, ela despencou. E foi para as dívidas, se enforcou nas dívidas. E quando ela se deu conta, ela estava com uma dívida de US$ 100.000. E aí, ao invés dela abandonar o barco igual a maioria das pessoas fazem, né? Ela foi lá estudar, batalhar para entender o que aconteceu com o negócio dela e ela colocou uma meta. Então ela falou que em um ano ela conseguiria sanar essas dívidas. Em um ano ela ia sanar essas dívidas de US$ 100.000. E quando foi 11 meses e 20 dias ela conseguiu sair dessa dívida, né? E aí o negócio dela começou a engrenar novamente. Então o que ela fez? Todo esse conhecimento que ela absorveu, que ela fala que ela traduz o economês, ela levou pro livro, então ela é best-seller, ela já deu palestra em Harvard e tal, ela é bem legal. Então, ela explica muito bem, né, como que são essas etapas, tudo. Mas ela também fala da importância de ter uma meta. Então, a gente vai começar, a nossa primeira etapa é essa. Você precisa saber aonde você quer chegar. É muito, né, falado sobre isso, né? Até na nossa vida pessoal. Então, como você quer se ver daqui 10 anos? Porque daí você consegue trilhar seu caminho, né? Então, esse exercício eu faço sempre no começo da consultoria, toda vez que eu conheço uma empresa. A primeira coisa que eu pergunto é onde você quer chegar? Você quer aumentar o seu faturamento? Quanto? Você quer triplicar, duplicar? Você precisa saber onde você quer chegar, né? Então, a primeira etapa aqui do nosso passo a passo é você saber onde você quer chegar. A segunda é você analisar os seus valores, né? Então, para isso que existe uma boa ferramenta financeira, que é aí onde entra meu trabalho também. Eu acabo ajudando os donos das empresas, né, os empreendedores, a organizar essa boa gestão, porque nesse item a gente vai estar analisando todos os valores da empresa, a gente vai estar transformando ela em números e os números vão dar informações pra gente, que vai falar sobre a saúde financeira dessa empresa, tá? Aqui, esse fator, ele é muito grande, ele gera mais uma live, muita informação mesmo, mas o básico do básico é você entender o seu custo fixo, que são o custo fixo, o custo variável. O seu prolabore você precisa tá bem definido, né? O custo fixo, o que é, para quem não sabe? São todas as despesas fixas do seu negócio. A gente tá falando de negócio, tá? Não da vida física, pessoal, né? Da vida física pessoal, a gente costuma usar os essenciais e os não essenciais, os gastos, né? Quando a gente está falando da empresa, a gente classifica as despesas como custo fixo e custo variável. Custo fixo são todos aqueles custos que, independente do faturamento, eles vão existir. Por exemplo, o aluguel, um salário de um funcionário fixo, conta de água, conta de luz, domínio, plano do celular. Então, você vendendo muito, você vendendo pouco, você vai ter que pagar aqueles valores. Então, são os custos fixos. Você precisa conhecer muito bem. Tem empresa que está com o custo fixo muito inflado e aí realmente o faturamento entra, mas só para bancar aquele custo fixo do mês já vai tudo de uma vez, né? E aí tem os custos variáveis, que são os custos que variam de acordo com o faturamento. Então, cresceu o faturamento, cresceu o custo variável. Custo variável pode ser imposto, pode ser comissão de vendedor. Existem N tipos, né, de custos, depende muito do seu negócio. Então, quem quiser ir colocando o tipo de negócio aí também, às vezes eu posso até colocar em exemplos, né? O meu curso de gestão financeira, eu fecho uma turminha pequena de 5 pessoas e aí eu consigo dar sempre o exemplo, né? Eu vou dando aulas e vou sempre utilizando o exemplo dessas empresas. Então fica bem rico o conteúdo. Além de você saber muito bem seu custo fixo muito variável, você precisa ter definido o valor do seu prolabore também. O prolabore, gente, é o salário do dono da empresa. Então, eu sei que nos negócios pequenos a gente costuma comer o capital de giro da empresa, né? Que é aquele dinheiro que fica na conta para pagar todas as despesas, enfim. É um assunto bem extenso, igual eu falei para vocês. Aqui a gente tá pincelando por cima. Mas você precisa definir um prolabore. Então, você, puxando o histórico, você vê que você tira R$10.000 por mês, sacando, tal, enfim, né, utilizando para a vida pessoal, você estipula que aquele seu prolabore vai ser de 10 mil, para você conseguir fazer cálculos, né, a gestão financeira envolve indicadores, envolve cálculos. Você analisando essas informações, você consegue saber o seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um indicador de segurança, que ele mostra a partir de que momento você começa a lucrar no seu negócio, tá? Ele envolve o custo fixo, o custo variável e o valor da sua receita, o valor de faturamento. Só para vocês terem noção de como varia muito, não é aquela continha de padaria, falando, né, de gestão financeira, pensa num cabeleireiro, num salão de beleza. O quanto de custo fixo ele tem e quanto de custo variável ele tem.
Custo fixo é o salário fixo de todo mundo. Então, a manicure costuma ganhar um salário fixo, a cabeleireira também. E aí tem todo o custo variável, né? Então, quanto mais entra cliente, mais vende, mais aumenta a comissão desses funcionários. E aumenta junto também os esmaltes, os produtos de cabelo, a energia. Então, é muito difícil você calcular no papelzinho, né? Então, tem um cálculo para isso. É o custo fixo, né? Primeiro você pega a receita, diminui o custo variável e depois você divide pelo custo fixo e multiplica por 100. Isso aí você pode colocar, até escrever aqui, mas isso aí você pode pôr na internet e procurar melhor, né? Mas é o básico do básico, é você saber o seu ponto de equilíbrio, tá, gente? É saber a partir de que momento seu negócio começa a dar dinheiro. Ainda nessa etapa, você vai analisar então essas informações e vai analisar também a sua capacidade de produzir versus a sua ociosidade. Então, não adianta a gente falar que vai aumentar em 3 vezes o faturamento, sendo que eu não tenho capacidade para isso. Por isso que essa etapa no crescimento do negócio, ela é conhecida como a dor do crescimento. É muito difícil você analisar, estipular, né? Por exemplo, a empresa tem uma recepcionista. Será que essa uma recepcionista, ela vai aguentar o dobro de trabalho? Porque eu quero duplicar meu faturamento, né? É muito difícil você prever todos esses custos também aumentando. Então, a margem de tributação, a sua alíquota também pode mudar. Às vezes, você duplicando o seu faturamento, você entra em outra alíquota, né? Provavelmente, aí tem muita gente que é do simples. Então, muda a alíquota de acordo com o faturamento também. Então, vai aumentando muito os custos, por isso que fica difícil você... por isso que é conhecido como a dor do crescimento mesmo, porque é bem difícil, né? Então, nessa etapa 2, que é a de análise, você vai analisar. Você tem que ter um bom fluxo de caixa, que é onde vai ter o seu custo fixo, o custo variável, todas as informações, o seu faturamento também, né? Lógico. E aí você vai analisar também a sua capacidade de produção. Então, se aquela equipe, se aquele maquinário, se aquela infraestrutura que você tem vai suportar a sua meta. E também a ociosidade, né? Por exemplo, eu tenho um funcionário aqui que ele tá ocioso uma parte do período da tarde. Então, ele consegue sim aguentar muito trabalho. Mas se ele já tá super sobrecarregado, para eu aumentar meu faturamento, eu vou ter que ter mais um funcionário aqui. E aí o negócio tudo vai mudando, né, gente? A gente sabe que conforme a gente aumenta uma coisa, até mudar de espaço, então a gente tá num aluguel mais barato, vai para um aluguel mais caro, e ainda aquele faturamento não veio. Então, esse passo é muito difícil mesmo pro negócio de vocês. Por isso que eu gosto de ajudar bastante as pessoas nessa etapa. Então, a primeira, para quem tá entrando aí, vai dando boa noite para eu saber quem tá entrando, ou falando também de onde que é, também eu gosto de saber de onde as pessoas falam, de que lugar do Brasil. Mas a primeira etapa, então, é a gente saber aonde quer chegar. A segunda etapa é a gente analisar a nossa ferramenta financeira, por isso que é muito bom a gente ter uma ferramenta, um fluxo de caixa muito claro, muito bom, que seja fácil de analisar essas informações, pra gente conseguir saber a nossa capacidade de produzir, né? E aí a gente vem para a terceira etapa, que é a decisão. Então, você vai definir o que você quer fazer, qual estratégia que você vai tomar, né? Existem várias metodologias para essa parte de estratégia, né? Quem aí não conhece o livro Oceano Azul, ele fala muito sobre isso, sobre estratégia. Uma boa estratégia, gente, é uma estratégia criativa e única para o negócio de vocês. É você pensar de uma forma diferente, não ficar só pensando no que o seu concorrente está fazendo e você fazer igual ou melhor que ele. Não, é você fazer uma coisa única. Esse trabalho é o que eu faço com o Salomão Friedman, que eu já comentei aí em alguns stories. Ele é um professor da FGV e a gente trabalha com essa parte de estratégias em empresas de pequeno porte mesmo, médio porte, que é onde está em período de crescimento. Então, essa estratégia do Oceano Azul aí que eu comentei com vocês é muito legal porque ela faz você desenvolver a sua criatividade para criar uma coisa única. E aí você não tem concorrente, porque ele fala que o oceano vermelho é aquele oceano sangrento, competitivo, né? Essa competitividade acirrada que a gente tem hoje. E aí você criando um oceano azul para o seu negócio, você tá lá naquele oceano tranquilo, lindo, só você. Eu acho um exemplo fundamental o Cirque du Soleil. Ele não tem concorrente, se você for ver. Ele é um circo, né? O Cirque du Soleil, mas ele não trabalha com animais, ele trabalha com arte, então ele é um espetáculo, mas ele também não é um teatro, a gente não chama de teatro. Então ele tá no Oceano Azul.
né? Só ele nadando. Então, tenta pensar no seu negócio, como que você transforma a sua atividade, o seu serviço, o seu produto num oceano azul, né? Sem concorrência sangrenta, acirrada. Porque daí fica tudo mais tranquilo, né? Fica tudo mais tranquilo mesmo e o seu faturamento infinito aí, sem teto, né? Pra crescer. Nessa etapa também é legal você definir um MVP, que eu já falei algumas vezes e sempre falo, sempre aplico nos meus clientes. Então, assim, às vezes a gente quer super crescer o nosso negócio, mas tem que ir aos pouquinhos, né, gente? Não adianta a gente dar aquela tacada. Tem muita gente que abre o negócio sem fazer o MVP. Então, o MVP é você validar o seu produto ou serviço com o mínimo de esforço de tempo e de dinheiro. Então, eu tenho uma ideia mirabolante, né? Vai me dar muito dinheiro, muito tempo, mas como eu consigo validar isso com o meu cliente? Já consegui um faturamento para investindo no meu negócio. Eu sempre faço isso nos meus clientes. Eu vou usar um exemplo aqui do estúdio de Pilates, né? Ela tinha a ideia de construir um andar de cima no imóvel, e aí eu falei para ela, não, vamos começar primeiro, ver se a galera atende, né? Se atende essa expectativa do público, se é legal. E aí a gente fez um MVP, a gente fez na parte de baixo, tirou uns equipamentos, colocou equipamentos novos, o investimento foi bem menor, foi 3 vezes menor, e a gente já conseguiu ver o retorno dos clientes gostando, já conseguiu ver o faturamento crescendo. Então aí a gente vai sentindo a necessidade de ampliar isso. O MVP é isso, é você ir validando com o seu cliente e aí você vai crescendo o seu negócio. Então, você vai escolher a decisão, né? O passo 3, então, é a gente escolher a estratégia, escolher como que vai fazer, uma vez que você já tem as informações para analisar, né, na sua ferramenta. E aí você consegue definir aí uma estratégia, sempre pensando no oceano azul, na melhor alternativa aí para o seu tipo de negócio. A quarta é a ação, né, gente? Depois da estratégia vem a ação, que eu puxei o pé aí de vocês no começo da live. A gente precisa botar em prática. Nesse momento, é aquele negócio, envolver pessoas, né? Então, você já sabe os seus recursos que você tem para aumentar esse faturamento. E aí, você envolve as pessoas e aí todo mundo vai caminhando junto. E aí, o próximo passo já é medir. Deixa eu ver aqui se eu separei mais algumas coisinhas. Ah, tá. É legal você ir analisando, conforme você vai implantando, né? Você ir analisando também o que está acontecendo. Porque, assim, o próximo passo é você medir tudo isso, né? Então, é você medir a sua estratégia se tá dando certo. E aí, você vai crescendo aos pouquinhos rumo ao infinito do seu negócio, né? Então, são várias... você vai repetindo essas etapas e você vai crescendo no seu negócio. Para você medir, não adianta você medir depois que tudo foi implantado. Você precisa encontrar indicadores chaves para você interpretar o que está acontecendo no andamento do seu negócio. Por exemplo... eu tenho um negócio e 20 pessoas costumam ligar pedindo cotação para mim por mês. Então, eu sei que eu recebo 20 ligações por mês. Dessas 20, 10 eu consigo vender alguma coisa para elas. Ou seja, então eu já tenho aí informações. Conforme você implanta esse tipo, a estratégia no seu negócio, você precisa encontrar esses indicadores para ver se o negócio está caminhando. Então, se eu implantei a estratégia e aí chegou na primeira semana do mês, eu tive 2 ligações, então tá muito devagar. Nessa semana eu tinha que ter mais ligações. Então, como que eu aumento a quantidade de ligações no meu negócio? Eu sei que a maioria das pessoas me ligam porque eu faço marketing na internet. Ou passando na rua, elas olham, né, o meu estabelecimento e elas entram aqui. Você precisa saber essas informações do seu negócio. Como que o seu cliente chega no seu negócio. Se é passando na rua, se é marketing, se é divulgação de parceiros. Você precisa saber como essas pessoas chegam. E aí você vai mudando ou aumentando, né? Então, era pra eu ter recebido pelo menos 5 ligações nessa primeira semana. Então, eu vou investir mais em marketing, eu vou colocar um cavalete lá na frente da minha empresa, vou dar algum jeito, eu vou reforçar com meus parceiros, se eles estão conversando com os clientes dele. Então, você vai conseguir não só analisar depois que o leite foi derramado, né? Porque não adianta a gente chegar no fim do mês e analisar o fluxo de caixa, né? Quanto que entrou, quanto saiu e não deu certo. Não, pega algum indicador-chave que você consiga analisar o que está acontecendo. E aí você vai remediando, né? E aí vai consertando o máximo possível. Gente, é isso. Eu sei que é muita informação, minhas aulas são sempre assim também, uma chuva de informação. Eu vou gravar live se vocês quiserem assistir de novo.
Eu pretendo gerar mais conteúdo aqui por causa do curso, né? E também da minha consultoria. Eu dou consultoria para pequenas empresas, principalmente nessa parte da gestão financeira. E tenho trabalho estratégico com o Salomão. Na semana que vem, eu vou estar lançando mais uma turma do curso de gestão financeira para pequenos empreendedores. Então, quem tiver interesse, me chame. E aí eu vou conversar particularmente sobre o seu tipo de negócio, tá bom? Deixa eu ver aqui, gente. Qualquer dúvida, vocês me mandam.